Nessa manhã, o que eu queria compartilhar com vocês é algo, na verdade, extremamente importante e também muito simples, porém, muitas vezes nós não observamos ao longo da nossa vida. E aproveitando o gancho que nós temos hoje dessa questão de apresentar às crianças, de ensinar o caminho a elas, eu queria conversar um pouco com vocês sobre um tema que vai abranger tanto a sua própria jornada cristã, quanto a formação de discípulos, quanto a formação de filhos. Nós estamos num momento na nossa comunidade que nós temos muitas crianças. Quantas são aí, aqueles que são bons de contam? 7, 8, 9, 10 crianças, já fora, contando os bebês já. São bastante crianças para o tamanho da nossa comunidade, né? Então, vale a pena a reflexão. O tema dessa mensagem, eu estou chamando de a fé que se vive é a fé que se ensina. A fé que se vive é a fé que se ensina. Qual é a coisa principal dessa comunicação que nós vamos ver juntos aqui? Eu quero que você entenda nessa manhã que quando se trata de modelar a vida de outras pessoas, discípulos ou filhos, é muito mais importante aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Portanto, é isso. A fé que se vive é a fé que se ensina. A fé que se vive não é a fé que você fica só falando. Não basta somente ensinar, não basta só estabelecer regras, não basta só conhecer. É preciso que a gente viva a fé que nós dizemos ter. Quando se trata de filhos, eu vou falar bastante sobre o contexto de filhos, e você, se não tiver filhos pequenos, mas você tem sempre alguém de influência, você tem amigos, você tem pessoas com quem você se relaciona, colegas, e você tem a sua própria vida, e talvez você pode imaginar, se eu tivesse um filho, a minha vida, a fé que eu vivo, revelaria aquilo que precisa ser revelado, ou ela seria apenas palavras, ensino, sem realidade? É fato que nossos filhos aprendem mais com o que nós vemos, ou que eles veem em nós, do que com aquilo que nós dizemos a eles. Muitas vezes os pais cristãos se preocupam em ensinar a doutrina corretamente, corrigir o comportamento, fazer coisas que têm que ser feitas, levar os filhos à igreja. Mas se a fé não for visível e vivida, ela se torna apenas um discurso vazio. Crianças não se prendem a belos discursos. Crianças se prendem a bons exemplos. O discipulado é algo que começa em casa. E no exemplo do próprio Senhor Jesus, ele é algo que precisa acontecer na vida. Jesus não montou uma escola, embora ele ensinou muito. Jesus chamou pessoas, homens e mulheres, para andarem com ele. Vem e segue-me. E enquanto ele ensinava, ele ora demonstrava o seu ensino ou explicava aquilo que ele já tinha feito. Esse era o modelo de Jesus. Como que nós podemos demonstrar esse reino de Deus para nossos filhos, para aqueles que amamos de uma maneira real, para aqueles que nós queremos influenciar para que venham e conheçam ao Senhor? Aliás, acho que se não estou enganado, o tema de ontem, é de ontem ou de hoje, que foi sobre que as pessoas venham à fé? Quem lembra aí? Então, foi hoje? Olha que coincidência, né? Como nós podemos demonstrar o reino? Então, nossa primeira forma de fazer isso é tornar de fato esse reino visível no cotidiano. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6, versículos 5 e 7. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Veja que nós estamos lá no princípio da formação do povo de Deus. Ainda no tempo de Israel, um povo chamado
para servir e ser modelado pela presença do Senhor. É uma coisa interessante essa relação aqui, um parênteses, né? Que o tratado de reinado que Deus fez com o povo de Israel, quando a gente estuda sobre esses assuntos, como eram os modelos de reinado, de governo no Antigo Testamento, naquela época onde acontece o Êxodo, a gente vai perceber que, assim, muitos povos tinham soberanos, muitos povos tinham reis, muitos povos tinham governantes, mas o tipo de tratado que Deus faz com o povo de Israel, quando ele diz, eu serei o seu rei, vocês serão meu povo, é um tipo de tratado onde ele, diferente de reis ausentes, ele gostaria de estar no meio do povo e entre o povo. É um reinado em meio ao povo. Ele gostaria, o desejo de Deus sempre foi que o povo dele fosse moldado pela convivência com ele, com o relacionamento com ele, por conhecê-lo. E se você ler com cuidado os textos ali desde Abraão, o povo de Deus no exército, era um exército, né? No povo de Deus no deserto. Como que eu cheguei em exército de deserto, né, gente? Não sei. Deve ser porque no deserto tinham batalhas, né? Vamos arrumar aqui o discurso. Mas aquele povo estava ali para conhecer a Deus. E eles não percebiam isso, muitas vezes. Ficavam limitados na sua reclamação, na sua murmuração, olhando para trás. Eles esqueciam que foram livres, mas lembravam da cebola do Egito. Sabe aquela coisa? E Deus levando eles por caminhos onde eles tinham desafios, e Deus dizendo, muitas vezes, quando você lê o texto, fica tranquilo, Moisés diz para eles que eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar deles. É esse tipo de rei que eu sou. Eu não sou o rei que recebe as coisas simplesmente e que toma as coisas. Eu sou o rei que está no meio deles. E é esse Deus que em Deuteronômio, ao se relacionar com o povo, traz o seguinte texto. Ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado à sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. O que esse texto está dizendo é que a vida de fé, que é a vida que de fato ensina mais do que palavras, é uma vida que precisa estar acontecendo de forma constante. O exemplo aqui é meio poético, talvez, né? Assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Alguns vão dizer assim, nossa, esse cara deve ser muito chato, ele está o tempo inteiro falando. Ele está dizendo de vida, uma vida que exala fé em Deus. Uma vida que levanta de manhã e sabe que Deus vai cuidar do dia. Uma vida que se deita ao anoitecer e sabe que Deus cuidou do dia, que agora é a hora do descanso, eu posso ficar tranquilo. O exemplo que a gente aprendeu um tempo atrás também, uma das formas de interpretar, né? O shalom de Deus, eu deito e sei que Deus está trabalhando enquanto eu durmo. Eu posso dormir e posso me deitar em paz. E essa forma de andar e de viver é que vai inculcando, usando a palavra do texto, e vai semeando no coração dos filhos e das filhas uma experiência genuína com Deus. As crianças não têm idade para isso, mas é como se elas estivessem lá no fundinho da vida delas dizendo assim, meu pai acredita mesmo nesse Deus. Não é possível. Ele ama mesmo esse tal de Deus. Eu falo esse tal de Deus com todo respeito, no sentido, ela não tem ainda talvez uma grande noção do que isso significa. Mas algo vai ser sendo semeado no coração dela, como sendo algo verdadeiro. É maior do que os outros amores que o pai e a mãe têm. Eles percebem. As crianças vão percebendo. Moisés deixa claro então para os pais que o ensino sobre Deus começa no coração dos pais. E aqui vai um ponto importante que a gente falou antes. Lá em Timóteo, o que Paulo diz para Timóteo? Continue fiel. Continue fiel. Aqui, o que Moisés está dizendo é preciso que Deus seja real no coração de vocês, pais e mães, antes de quererem ensinar isso para os seus filhos.
Porque se o Senhor, de fato, for o centro do seu coração e a sua fé for uma fé viva, genuína, essas palavras, amar a Deus de todo o teu coração, estarão no teu coração. Elas movem aquilo que você é. E certamente, naturalmente, ou até naturalmente sobrenatural, você vai estar falando dessas palavras assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se. Faz sentido para vocês? Nós passamos a respirar aquilo que Deus está fazendo. Nós sonhamos com aquilo que Deus quer fazer na vida da comunidade, na vida pessoal, na vida na terra, na sociedade. Porque o amor de fato está no coração. Então, primeira coisa, para nós termos uma realidade com Deus e podemos passar isso aos nossos filhos, é que o Senhor esteja no nosso coração, no coração dos pais. A fé precisa ser mais do que um ritual dominical, ou mais do que um conjunto de regras. Ela deve moldar o nosso caráter. Aqui a gente podia passar um tempo falando sobre frutos do Espírito. Moldar o nosso caráter, nossas reações e as nossas decisões. Essa é a fé genuína que transforma. Se nós queremos que nossos filhos amem a Deus, eles precisam ver em nós um amor genuíno por Jesus e pelo seu reino. Ninguém consegue enganar as crianças, elas vão perceber quando você é muito blá blá blá. Quando eu e você temos um discurso e na prática aquilo não faz sentido. Eu ouço desde pequeno aquela história do filho, da esposa ou até do marido que vai até a igreja no gabinete do pastor e fala que quer que a esposa, que é o marido, que é o pai, que ele vê na igreja, que aquele que está em casa ele não gosta muito. E o pastor fica desesperado nessa hora, né? Como que eu resolvo essa confusão? O que você quer dizer com isso? Meu pai aqui é super amoroso, minha mãe aqui é super de boa, né? Meu marido ou minha esposa na igreja é uma bênção, serve, né, pastor? Ele serve. Nossa, seu marido é uma bênção, serve aqui. Lá em casa ele não serve nada. Nem a si mesmo. Ou vice-versa, a gente poderia... Entende o que eu estou dizendo? Essa realidade onde a vida é vivida e o filho está em casa. E aqueles que te conhecem de verdade sabem qual é a verdade. Então não é a respeito apenas de trazer o filho para a igreja. Não dependa da escolinha para formar seu filho na fé. É você que tem que formar seu filho na fé. E de novo, é pelo exemplo, além do que pelas palavras. Ele até vai ouvir boas palavras aqui, mas ele não convive com as professoras que estão aqui ajudando. Ele vai ouvir algumas coisas, vai receber algum ensino. Queira Deus que faça eco com aquilo que você vive em casa e mostra para ele. O reino de Deus é prático. O reino de Deus não é só palavras, ele precisa ser vivida. Aliás, a expressão reino de Deus e o reinado de Deus, ele não é territorial. A igreja não é um símbolo do reino de Deus. Reino de Deus é a vontade de Deus sendo vivida na sua vida. Quando isso acontece, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está encontrando espaço e ele vai continuar crescendo. John Wimber dizia que o reino de Deus é sobre fazer tanto quanto ensinar. Se você não está fazendo as obras do reino, a mensagem não está completa. É que ele aplicando isso na área ministerial, como discípulos, né? Cada um de nós aplica-se muito bem para a vida nossa com nossos filhos e com aqueles que nós queremos influenciar para que conheçam o reino. É sobre fazer não de produção, entendeu? Não é na coisa de eu faço, então eu sou, não. É para além das palavras, não é ficar só falando, é demonstrando aquilo que nós cremos. Algumas perguntinhas que ajudam a gente a pensar sobre essa primeira parte aqui. Como que nós reagimos quando algo dá errado? Com fé e confiança em Deus ou com ansiedade e descontrole? Quando enfrentamos injustiça, mostramos mansidão ou respondemos com raiva e vingança? Nós demonstramos amor ao próximo? Como tratamos funcionários, vizinhos, irmãos na fé? Nossos filhos nos veem orando, adorando, confiando em Deus, ou nós só falamos sobre isso sem praticar?
O nosso compromisso com Deus, irmãos, precisa ser visível, para que eles saibam que a fé não é discurso, mas a fé é realidade. Então, primeiro, o nosso coração precisa estar em Deus, ele precisa ser uma vida de realidade. Outra coisa que está envolvida na forma de pensar é entender que a formação espiritual dos nossos filhos ela acontece na jornada da vida, não é? Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não estava pedindo apenas que as igrejas ouvissem seu ensino, ouçam meu ensino, sempre, ouçam. Ele estava dizendo, ouçam meus ensinos, mas também imitem o meu modo de viver. Quando a gente diz isso, talvez foi uma frase bonita, mas literalmente quer dizer isso, olhar para aquela pessoa e começar a mudar a sua vida para imitá-la na forma como ela vive o reino de Deus. Muitos estudos científicos comprovam que a Bíblia nos ensina que as crianças aprendem muito mais pelo exemplo. E quase que só pelo exemplo. Elas captam nossas prioridades, elas captam nossos medos, elas captam as nossas paixões e hábitos. E aqui o que é difícil muitas vezes para nós, depois de um tempo, é entender que mesmo elas não estou dizendo que elas são seres superdotados, não é? A criança senta de manhã no café da manhã, olha para o pai e ela começa paixão, medo. Ela não percebe isso. Isso vai acontecendo dentro do coração dela. Isso que é difícil para nós, né? Porque a gente não tem esse controle. Dentro da mente delas, vai sendo formado nelas uma forma de responder às coisas baseado no nosso exemplo, para o bem e para o mal. É por isso que você vai ver muitas crianças, quando grandes, repetindo talvez comportamentos, hábitos dos pais, talvez hábitos que você passou a vida inteira falando para ela não ir por esse caminho. Mas ela viu você fazendo. E ela foi absorvendo essa forma de viver. Alguém já disse que crianças são como esponjas, né? Que absorvem tudo. Às vezes é tão simples quanto a gente perceber em conversas que às vezes os pais estão assistindo uma coisa na televisão inapropriada para a idade delas. Eu não falo nem de coisa assim terrível, mas coisa que não é para a idade. Tem palavreado estranho, conversa estranha, talvez violência, alguma coisa assim. E porque eles têm que ter um momento deles, né? Aquela coisa de começa a pensar mais em si do que no outro. Não, eu tô cansado, a gente queria assistir um filme, às vezes a criança tá por ali, e ela fala, não, eles estão ali brincando, nem estão prestando atenção. Né? Pais que vão ter o ADR na frente do filho. Você acha que uma criança de 4, 5, 6, 10 anos vai entender as minúcias de uma conversa adulta difícil? Ou ela vai absorver medo, insegurança? O que vai acontecer? Isso aí está esquisito, percebe a dor, percebe a raiva. O ensino lá de Deuteronômio volta aqui para nós, né? A vida com o coração em Deus, transformando o levantar, o sentar, o viver, o cotidiano da vida precisa ser transformado. A ideia aqui é de encher a vida com valores do reino de Deus, com ações práticas na nossa vida. A pior coisa que seu filho pode aprender de você é que a vida com Deus se resume a um encontro de 1 hora por semana. Aos domingos aqui. Ou um dia especial. E formar na cabecinha deles uma dicotomia, talvez, entre existe uma vida cristã e uma vida secular. Existe um santo e um sagrado. Não, agora a gente tem um comportamento aqui na igreja, na reunião do grupo. Quando a gente está em casa sozinho, no dia a dia com os relacionamentos, a gente tem outro comportamento. Não vamos misturar as coisas, Leandro. Uma coisa é o momento com Deus, a vida com Deus, outra coisa é a nossa vida na sociedade. Não dá para viver esse evangelho. Olha só para onde a coisa vai caminhando, né? Aqui eu já botei para fora o pensamento da pessoa que ela nem falou. Não dá para viver esses valores do reino na sociedade. Irmãos, nós somos chamados para viver os valores do reino, não de forma inocente, de forma consciente. E você vai enfrentar dificuldades quando você for praticar essa vida. Mas quando se trata dos filhos, eles não podem ver em você que você tem uma vida
quando está no momento cristão e outra vida em outros momentos. Que você recomenda coisas para ele que você não faz. Filho, você precisa ser mais disciplinado. Ninguém aguenta essa sua indisciplina. Ele não vai te falar, mas lá dentro dele, na idade dele, está sendo dito o seguinte: mas meu pai é um baita indisciplinado. Escuto minha mãe toda hora reclamando com ele. As crianças não vão perceber isso. E discípulos também não deixariam isso passar. Discípulos, por serem mais adultos, se afastariam de líderes assim. Você concorda ou não? Por ser adulto. Essa é a diferença da criança e do adulto. Eu falo, cara, não vou mais andar com esse cara. O cara diz uma coisa e fala outra. Ele diz uma coisa e fala outra. Dentro dessa jornada, portanto, já ficou claro que você e eu vamos cometer falhas, sim ou não? Isso é difícil, né, gente? Quem aqui é pai e mãe que sabe? Você olha para uma coisa e você fala, cara, eu não estou conseguindo me expressar do jeito que eu gostaria. Eu sei que isso não é bom para o meu filho. Eu sei que isso não é bom para minha filha. Ou você vê um comportamento quando eles vão se tornando adultos e fala, eu sei de onde isso veio. Não consegui ser eficiente. Então, essa é outra coisa importante para a gente perceber. Nós não vamos conseguir agir com perfeição. Aqui nós não estamos dizendo, sejam cristãos perfeitos. Mas o que nós teremos para nós é que nós sejamos cristãos sérios, comprometidos com Deus. A Bíblia diz, ensine o caminho, ali no texto de Timóteo, né? Ensine a criança, seja fiel à palavra, vida com o Senhor, que ela vá recebendo, até que um dia, pela fé, ela também alcance aquilo que Deus tem para ela. Ali não diz, sejam perfeitos e nunca errem, e assim as coisas vão sair como você gostaria. A Bíblia diz para nós sermos sérios com Deus, permanecemos fiéis a Deus, comprometidos em obedecê-lo, em transformar a nossa vida, tomar a rédea da nossa vida debaixo do governo dele e tomar decisões difíceis muitas vezes. Não só por causa do nosso relacionamento com Deus, que também já é uma importância, mas talvez porque nós temos responsabilidades com aqueles que Deus nos trouxe para perto, ainda mais os nossos filhos. Isso fala um pouco para a gente puxar a sardinha para o nosso lado, né? Daquele entendimento que nós temos aqui na igreja, especialmente no movimento Vineyard, do reino de Deus como algo presente, já e ainda não. O já é que, como diz o texto, as palavras de amar a Deus, aquela vontade de amar a Deus está sendo colocada no seu coração pelo Espírito Santo. É possível, isso é o que significa, é possível amar a Deus mais e mais. Por quê? Porque estou sendo capacitado por isso, pelo Espírito Santo. Mas ainda não serei tão perfeito, e um dia eu levanto amando a Deus demais da conta, e outro dia eu levanto pensando se Deus existe. Quem nunca teve um dia assim? Um dia você daria tudo para Deus, no outro você acha que um pouquinho tá bom. E a gente fica nessa gangorra. O já e o ainda não. E no meu coração ainda não foi totalmente transformado por Deus. Eu ainda sou atraído por outros planos, por outras prioridades. Eu sou convencido por valores da sociedade, do mundo, que talvez seja fanatismo viver para Deus com esse coração todo. Mas nós somos pessoas do reino em transformação. Amém? O Senhor vai nos transformando conforme nós nos voltamos para Ele. Nós não somos perfeitos, não seremos perfeitos. Isso dá a você e a mim liberdade para sermos mais autênticos com os nossos filhos, nesse sentido. Para que eles entendam também que a vida cristã não é uma vida de perfeição. A vida de perfeição era o que os fariseus gostavam de cobrar dos outros e que eles não tinham. Jesus deu um nome interessante para isso, né? Sepulcro caiado. Parece que está bem, fala bem, sabe da Bíblia, tem uma boa discussão oral, mas não tem vida por dentro, está seco. Nossos filhos precisam aprender que a jornada é uma jornada onde nós temos, às vezes, dificuldades também com a nossa vida. Então o que acontece? Coisa simples, né? Se nós erramos, nós podemos pedir perdão, nós não precisamos ser orgulhosos.
Não precisamos temer, você pode sentar e conversar. Olha, naquele momento, naquela hora, eu agi de uma forma inconveniente. Não é assim que um verdadeiro filho de Deus age. Não é assim que alguém que crê em Deus age, reage. Filho, desculpa. Ou então você, se não é uma questão de pedir desculpa, porque não foi um mal para o seu filho, né? Assim, você não agiu mal com ele. Você diz, eu quero que você saiba que o papai e a mamãe está procurando mudar esse aspecto na vida. E eu tenho aprendido a confiar em Deus para mudar. Eu não perdi a fé. Não é assim que eu quero ser. Você tem dúvidas? Talvez uma forma interessante buscar juntos com os seus filhos a resposta em Deus. Se ele tem uma dúvida, você tem uma dúvida, vamos procurar junto. Eu também tenho dúvidas. Tem coisas que eu não entendi ainda. Tem coisas que são estranhas para mim. Estamos tristes? Senta com eles. Traz a esperança de Deus para o coração deles. Concorda com eles. Puxa, é difícil, isso é triste mesmo, filho. Isso é triste mesmo, filha. Mas nós podemos confiar em Deus, porque Ele diz que a nossa vida está guardada nele. E que Ele é soberano. A gente gosta de... Eu sempre falo, a gente gosta de cantar várias músicas. Se a gente prestasse atenção nas músicas que a gente canta. Se eu fizer uma enquete aqui para você, você não vai lembrar quase nada do que você cantou agora de manhã, talvez. Pelo menos não assim de imediato. A gente esquece as coisas. De forma prática, se você perdeu a paciência com seu filho ou sua filha, gritou com ele, em vez de simplesmente ignorar a situação ou justificar, você diz, errei. Não foi assim que eu aprendi de Jesus. Está vendo a coisa que Moisés falou de sentado, de pé, está sempre falando, você inclui o reino. Não é isso que eu aprendo de Jesus, porque Paulo disse para imitar ele. Paulo disse para imitar ele como ele imitava Jesus. Eu sei que Jesus não agiria assim, filho. Então, você está vendo que além de você relacionalmente estar construindo algo com o seu filho, você está apontando também que o seu alvo não é que você seja perfeito para ele, mas é que você seja o mais parecido com Jesus. E você está dizendo para ele que uma coisa muito importante da sua vida é ser parecido com Jesus. É isso que acontece. É um ato de humildade que traz muita graça e traz transformação pelo Espírito. Amém? Tudo bem até aí? O que vocês aprenderam hoje? Nós estamos aprendendo hoje, sendo lembrados de que o nosso coração com Deus é a coisa mais importante. É a partir dali que a gente aprende a amar a Deus. Aprende, essa palavra é importante. Aprende. Estamos sendo transformados e atraídos para amar a Deus de forma mais verdadeira, no coração, na mente, com toda a nossa vida. Nós estamos aprendendo que é importante que nós sejamos modelo, exemplo, genuíno. Porque Jesus também disse, façam o que eles dizem, não façam o que eles fazem. Eles não estão falando coisas que não são verdades, mas eles não são genuínos. Eles não estão vivendo uma vida com Deus de verdade. Eles têm só a forma, eles têm a letra, eles têm a doutrina, mas a vida deles com o Pai, com Deus, a que eles pregam não é genuína. Então nós somos chamados para ser modelos, exemplos para nossos filhos e outras pessoas, mas genuínos. Algo que está no coração e a partir do coração é formado para fora e é transformado para fora. Quando nós vivemos o reino no cotidiano, então nós ensinamos nossos filhos a verem Deus como real e presente, não apenas como um conceito distante. Esse é o tipo de coisa que quando seu filho crescer, se ele entendeu isso vai ser para ele uma grande proteção e escudo para a fé dele lá fora, quando ele começar a ir para contato com o trabalho, com a faculdade e outras coisas. Porque lá fora vai se falar de conceitos, vai se falar de coisas subjetivas e de experiências que naturalmente são mais palpáveis, não é? Mas se ele aprendeu que Deus era a realidade na vida do pai e da mãe dele, ou do seu avó, do seu tio, quem for que foi o exemplo para ele. Quando os conceitos vieram, ele falou assim, não, você não sabe.
Eu posso não estar vivendo a vida como eu deveria viver, mas eu sei que meu pai, minha mãe, o meu avô conhecia Jesus de verdade. A religiosidade, ela impõe regras e rituais sem coração. Veja, eu não estou nem dizendo que as regras e os rituais são errados, de forma alguma. Porque até a lei de Deus, que nos condena, nos aponta para a necessidade de restauração e de salvação. A questão está na falta de coração, de realidade de vida. Eu termino com o título da mensagem de hoje, como eu disse antes: a fé que se vive é a fé que se ensina. Consegue repetir comigo aí? A fé que se vive é a fé que se ensina. Amém? Não existe outra fé que nós ensinamos, a não ser a fé que nós vivemos. Não desprezem o ensino, não desprezem as escrituras. Ensine às crianças as palavras, as histórias, as narrativas. Ensinem a quem você foi chamado para discipular. Mas saiba que a fé que será vivida por você é aquela que de fato ficará no coração de alguém. E para terminar, eu diria, isso é tão verdadeiro que não importa se é o mais sábio e o cara mais doutor em teologia, ou se é a pessoa mais simples no mundo. Se a fé for verdadeira, ela irá ensinar. E ensinará para a vida. E mais que isso, ensinará para a eternidade. Amém? Amém. Deus é bom. Vamos orar juntos? Queria orar com vocês nessa direção. Se você puder ficar... Pode ficar sentado aí. Não precisa levantar, não. Vamos só trazer isso diante do Senhor. Nós cremos que o Espírito de Deus está presente em nosso meio sempre. Eu queria orar com vocês e por vocês nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Tu conheces os nossos corações, as nossas lutas, os nossos desafios. Conhece cada família, cada casal, cada casa. Peço tua ajuda para que essa palavra seja ministrada ao coração, conforme a necessidade, Senhor. Vem, Senhor. Pai, eu queria orar, Senhor, nessa manhã pelos pais que têm crianças pequenas, Senhor, que estão sendo formadas. Eu oro para que o Senhor venha nesse momento com a tua graça sobre a vida desses pais e mães, Senhor. Peço para que o Senhor tire qualquer sensação de peso, Senhor, de incapacidade de fazer o que precisa ser feito, Senhor. Eu oro para que o Senhor substitua isso com o teu amor no coração, com o teu espírito, Senhor, com o teu poder, Senhor. Tira o peso, Senhor, da vida desses pais e mães, Senhor. Porque o teu reino não é um reino de peso, Senhor. É um reino de graça, de leveza. Teu jugo é suave, Senhor. Eu oro para que o Senhor aumente no coração desses pais em particular a confiança, Senhor, de que eles só precisam ser fiéis ao Senhor, de verdade, comprometidos contigo, com o teu Espírito, com a tua comunidade, e que o Senhor vai cuidar dos caminhos, Senhor, dos filhos, Senhor, a seu tempo. Faz deles, Senhor, homens e mulheres de oração, Senhor, por seus filhos, que ensinem a palavra
com humildade, Senhor, mas ensine. E que demonstrem, Senhor, aos filhos um coração que ama a Deus, ainda que muitas vezes agindo de forma imperfeita. Dá a eles, Senhor, condição sobrenatural de formar essas crianças, Senhor, conforme a Tua palavra. Vem sobre eles, Pai. Vem sobre eles, Senhor. Quero orar também, Senhor, por aqueles pais que têm filhos mais velhos, Senhor. Talvez de adolescência para cima, Senhor. Talvez adultos. O tempo já passou, Senhor, de ensinar. O tempo já passou, Senhor, de mostrar e demonstrar, pelo menos enquanto criança, Senhor. Mas isso não significa, Senhor, que o Senhor não está mais presente, Senhor, nessa jornada, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor traga ao coração desses pais também, Senhor, uma tranquilidade, uma confiança, Senhor, no Teu cuidado. E que o Senhor aumente no coração deles, Senhor, a fé que diz que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. E que o Senhor ainda pode transformar situações, Senhor. E que o Senhor ainda pode resgatar situações, Senhor. E eu oro, Senhor, para que, como nós aprendemos na Tua palavra, cada um desses pais também cresça no seu amor por Ti e no reino, Senhor. Porque assim como qualquer testemunho de vida, Senhor, mesmo sendo já adultos, adolescentes e adultos, esses filhos também precisam ver Jesus nos seus pais. E que isso constranja a vida desses jovens nesse momento da vida deles, Senhor. A ponto deles desejarem o Senhor por causa do exemplo de seus pais, por verem a transformação na vida de seus pais, a mudança de hábitos, a mudança de palavras, a mudança de prioridades e, acima de tudo, Senhor, pessoas rendidas ao Senhor, confiantes na Tua palavra. Faz isso, Senhor, eu te peço, para a honra e glória do Teu nome. E que sobre todos nós que estamos aqui venha a Tua paz e a Tua graça nessa manhã. É assim que nós oramos e confiamos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém.